الآن هذه عقيدتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه خاتم النبيين وعلى آله الأطهار الطيبين وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, continuando بإذن الله تبارك وتعالى com as nossas sentadas, disse o شيخ الإسلام ومجدد توحيد رب الأنام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. A nossa sentada, insha Allah subhanahu wa ta'ala, parte daqui. E dividiremos, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, este trecho e esclareceremos em detalhe. Primeiro, o esclarecimento em suma. O Sheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nesta introdução, inicia com a súplica e diz: As'alullah al-Karima, peço Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb al-Arsh al-Azim, o Senhor do magno trono, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, que te proteja cá no mundo e noutra vida. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, e que te faça abençoado aynama kunt, onde estiveres. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, wa idha ibtuliya sabara, wa idha adhnaba astaghfara. E termina com proveito e diz: fa inna haula'i al-thalatha unwanu sa'adati, porque verdadeiramente, com efeito, essas três coisas que o Sheikh mencionou, unwanu sa'ada. Insha Allah subhanahu wa ta'ala traremos a tradução formal. E virá insha Allah tabaraka wa ta'ala que unwan é sinal de alguma coisa, sinal da existência de alguma coisa. É uma forma de se manifestar a felicidade que reside no peito ou na alma de todo crente. Nota que o Sheikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala especificou a súplica ou du'a para os estudantes e leitores desta mensagem, que Allah subhanahu wa ta'ala lhes proveja e os proteja. E o Sheikh não se incluiu neste du'a. E isso, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, não sai das etiquetas de du'a. Disse o Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah subhanahu wa ta'ala, da forma que aparece no seu livro Mu'jami al-Manahi al-Lafdhiyya, página 108: Ad-du'a'u ala arba'ati awjuhin. Existem 4 formas de se fazer du'a. A primeira, an yad'u al-insanu bi nafsihi, é alguém fazer du'a para si mesmo. Segunda, an yad'uwa li ghayrihi, é fazer du'a para a segunda pessoa, outra pessoa fora de si. Terceira, an yad'uwa li nafsihi wa li ghayrihi bi damir al-jam'i, fazer du'a para si, incluindo o outro, usando o pronome que indica a primeira pessoa do plural. Quarta, an yad'uwa li nafsihi wa li ghayrihi, fayabda'u bi nafsihi thumma bi ghayrihi,
A quarta forma de se fazer dua é alguém fazer para si primeiro e depois fazer para outra pessoa. Então inicia para si e depois ultima para o outro. Disse: ومن هذا الوجه جاءت الأدعية في آيات القرآن الكريم منها قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. E são essas formas que aparecem no Alcorão. Disse: فليس من آداب الدعاء أن يدعو لغيره. A pessoa pedir primeiro para o outro, ثم يدعو لنفسه, depois pedir para ele mesmo. Disse: ولذا تعقب العلماء ابن الصلاح. Por isso os alims criticaram Ibn Salah, al-Imam, no seu livro Al-Muqaddimah, página 11, Darul Fikr, publicada em 1406 da Hijra, quando disse: i'lam, saiba, caro irmão, allamaka Allahu wa iyaya, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ensine e ensine a mim também. Disse: fakana yanbaghi an yaqul, o que ele deveria dizer: i'lam, allamani Allahu wa iyaka, saiba, caro irmão, que Allah subhanahu wa ta'ala me ensine e ensine a si. Depois, inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos esclarecer em detalhe este trecho. Disse o Sheikh: As'alullah al-Karima, peço a Allah o generosíssimo. As'alu af'alu min as-su'al, pergunta, pedir, e quando a pessoa pede a Allah é dua. Allahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, fahuwa al-ma'budu al-haqqu. Allah dhul uluhiyya, companheiro de al-uluhiyya wal ubudiyya, que fala-se de adoração, ala khalqihi ajma'in, por excelência. Fahuwa al-ma'budu al-haqq, portanto Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece ser adorado unicamente e verdadeiramente. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o Deus verdadeiro, real, que merece ser adorado. وأن ما يدعون من دونه, quanto àquilo que eles consideram deuses, هو الباطل, todos são falsos. وقال تعالى, e diz Allah subhanahu wa ta'ala: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. O mesmo. Al-Karim, ismun min asma'illahi al-husna, é um dos nomes dentre os vários nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. A prova de que Al-Karim é um dos nomes de Allah tabaraka wa ta'ala. قال تعالى: ومن كفر فإن ربي غني كريم. Quer dizer que Karim faz parte dos nomes belíssimos de Allah tabaraka wa ta'ala. ومعناه, e o significado deste nome em linhas gerais: Al-Jawadu alladhi la akrama minhu, da forma que nós traduzimos, o generosíssimo. Disse o Sheikh rahimahullah: Rabb al-Arsh al-Azim, o Senhor do grandioso trono. E o Arsh pode ser Al-Azim, pode ser Al-Karim, da forma que aparece no outro versículo.
Al-Arsh al-Karim, o magnífico trono. E aparece Al-Arsh em algumas recitações Al-Majid. Desta forma aparece Dhul Arshi Al-Majidu. Al-Majidu volta para Allah subhanahu wa ta'ala, que é o companheiro de Al-Arsh. Quer dizer que se nós formos dizer Dhul Arshi Al-Majidu, então volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Al-Majid é uma das características e é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Desta forma leu Hafsan Asim e muitos outros leitores do Alcorão, a ponto que Hamza e Al-Kisai leram Al-Majidi com kasra no jim, que significa que este Arsh é Al-Majid. E Al-Majid significa o amplo. E as duas recitações são sahiha, da forma que disse Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. E a prova de que Al-Arshu é Al-Karim, o dito de Allah tabaraka wa ta'ala: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. E Ar-Rabbu, no dito de Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arshi al-Karim, ou como o Sheikh diz, Rabbal Arshi al-Azim. Ar-Rabbu huwa al-Khaliqu, al-Raziqu, al-Maliku, al-Mudabbiru. Al-Khaliqu, o Criador. Al-Raziqu, o sustentador. Al-Maliku, o Rei, aquele que detém tudo, o possuidor de todas as coisas. Al-Mudabbiru, aquele que exerce o comando de todos os assuntos. Portanto, trouxemos cá 4 características de extrema importância de um Deus verdadeiro, um Senhor verdadeiro que merece a adoração. Al-Khalq, um Deus verdadeiro cria e não é criado. Qala ta'ala: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Eles adoram, infelizmente, deuses que não têm nenhuma capacidade de criar. Aliás, deuses esses que foram criados. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Os que eles tomam por deuses não criam e não conseguem criar, muito pelo contrário, são criados. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Tem a ousadia de adorar seres que não criam, seres que não criaram, seres que nunca e jamais criarão, e deixar Allah subhanahu wa ta'ala, o único Deus real, verdadeiro, criador de tudo e de todos. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, sendo que eles, aliás, são criados. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Esses que vocês adoram afora Allah subhanahu wa ta'ala, لن يخلقوا ذبابا, não conseguem criar ذبابا, uma mosca. E foi chamado mosca سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آبى فسمي ذبابا. Porque quando você expulsa, ela aparece. Quanto mais você expulsa, a mosca aparece, pousa em si. Barakallahu fikum.
E há pessoas com esse comportamento, com esse índole de dhubab. Kullama dhubba, quando você responde, aba, aparece, mas provoca. Wallahu al-musta'an. Disse, walau ijtama'u lahu, por mais que todos esses deuses deles se juntassem para fazer simplesmente a existência de uma mosca, não conseguiriam. E a segunda característica, caros irmãos, de um Deus verdadeiro é ar-razqu. Ar-razqu, o ato de sustentar, sustentação. O Deus verdadeiro sustenta, por isso é sustentador. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, até onde disse فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Se tu perguntas a esses que adoram seres além de Allah subhanahu wa ta'ala, مَنْ يَرْزُقُكُمْ, quem vos sustenta, مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, do céu e da terra, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, a resposta deles será Allah. Quer dizer que Deus verdadeiro deverá sustentar. 3, que é Al-Mulk, o Deus verdadeiro deverá ser o possuidor de tudo. قال تعالى: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Eles adoram a seres que لا يملكون لأنفسهم ضرا, que não conseguem se proteger, ولا نفعا, não conseguem se beneficiar, ولا يملكون موتا, não conseguem tirar vida, ولا حياة, e nem dar vida, ولا نشورا, e nem ressuscitar. Portanto, cada um desses deuses não consegue fazer tudo isso para si mesmo, nem para outro. Portanto, há falta de capacidade nessas pessoas e nessas criaturas e nessas coisas que eles adoram. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ, nunca e jamais conseguirão vos ajudar, وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, e nem eles mesmos. قال تعالى: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Allah subhanahu wa ta'ala é o vosso Senhor, este é o vosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala. له الملك, por quê? Porque de Allah subhanahu wa ta'ala é o reino absoluto. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. E aqueles que vocês adoram além de Allah subhanahu wa ta'ala ou afora Allah subhanahu wa ta'ala, ما يملكون من قطمير, não possuem nem sequer um tegumento do caroço de tâmara. Subhanallah. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Caso vocês forem lhes adorar ou pedir, لا يسمعوا دعاءكم, nunca e jamais ouvirão o vosso chamamento, o vosso pedido, a vossa adoração. ولو سمعوا ما استجابوا لكم, e mesmo se eles ouvissem, não vos iriam responder, porque não têm a capacidade, não têm mulk. Eles próprios carecem de tudo isso. Disse subhanahu wa ta'ala: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. E no dia de Qiyama, يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, vão renegar as vossas adorações e não reconhecerão. قال تعالى, diz Allah subhanahu wa ta'ala: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Enaltecido seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo seja Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malikul Haq, o verdadeiro Rei em absoluto, por ele ser o possuidor de tudo. La ilaha illa huwa, não existe nenhum Deus adorado verdadeiramente ou que mereça adoração, illa huwa, excepto ele. Porque como é que merecerá adoração enquanto não possui nada? Será adorado para quê? Se não tem paraíso, nem tem inferno. Se não castiga, nem recompensa. Se não dá morte, nem dá vida. Se não faz sair sol, nem faz sair lua. Por isso disse Rabbul Arshil Karim, o Senhor do trono generosíssimo. A quarta característica ou o quarto atributo inerente a Allah subhanahu wa ta'ala ou inerente a um Deus verdadeiro é At-Tadbir, que é Al-Mudabbir. E At-Tadbir significa execução de todos os assuntos do céu e da terra. Qala ta'ala: وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, e quem exerce o comando de todos os assuntos. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, é Allah subhanahu wa ta'ala. Então quer dizer que o único Deus verdadeiro é Allah subhanahu wa ta'ala, que merece a adoração. E um dos sentidos de Ar-Rabb é Deus. E características de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Deus verdadeiro que merece a adoração por excelência, são várias no Alcorão. E das mais importantes é a questão de ver tudo e ouvir tudo. Pois um Deus, se não tem a capacidade de ver tudo e ouvir tudo, é um problema sério, porque o seu servo poderá insultar, poderá pecar, se esconder num sítio, e o coitado Deus dele não consegue ver e não consegue ouvir. E disse Ibrahim alayhi salatu wassalam a seu pai: Ya abati, ó meu pai, lima ta'budu, por que adoras ma la yasma'u, aquilo que não ouve, wala yubsiru, e aquilo que não vê. E dentre os vários significados de Ar-Rabb na língua dos árabes é que Ar-Rabb significa Deus. قال تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Qual dos deuses é melhor? Arbabun mutafarriqun, deuses dispersos, diversos, diversificados. Amillah, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é Deus. E uma das significações de Ar-Rabb é Alladhi yurabbi jami'a al-alamin, aquele que educa as suas criaturas, aquele que educa o mundo. Al-Murabbi, educador. Qala ta'ala: Qul a'udhu bi rabbin nas. Vem neste sentido. Deus das pessoas, neste versículo, significa isto: aquele que educa as pessoas. Yurabbi nas. Naam. Min sigarihim ila kibarihim, da forma que aparece no Alcorão: Huwa alladhi khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablugu ashuddakum, thumma litakunu shuyukha. Isso tudo é tarbiyah. Isso tudo é tarbiyah. Faz parte de tarbiyah. Qala ta'ala: ذلكم الله ربكم
fatabaraka Allahu rabbul alamin. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o vosso Senhor, fatabaraka Allahu rabbul alamin. E aparece também Ar-Rabb com o termo As-Sahib. As-Sahib, o companheiro, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbil Izza, neste sítio, significa Sahibil Izza, o companheiro da omnipotência, o companheiro do poder absoluto. أو ذو العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وليس بمعنى الخالق. والله أعلم. Presta atenção que não vem com o sentido de criador, porque Al-Izza é uma das suas características. Então, quem traduz Al-Izza como Khaliqul Izza, o criador da omnipotência, quer nos dizer que esta omnipotência dita não é a omnipotência divina. E aqui refere-se à omnipotência divina. Por isso, Ar-Rabb, neste versículo, os álamos disseram que significa Sahib, o companheiro ou o dono, que significa o companheiro da omnipotência. Isto é, o omnipotente. Allah subhanahu wa ta'ala é omnipotente, ou ainda o todo-poderoso. É todo-poderoso. Por isso, ele, Allah subhanahu wa ta'ala, se é todo-poderoso, então suas características também são todo-poderosas. E não sai disso senão um jahil ou mu'anid. E não como alguns interpretaram erroneamente dizendo o Senhor do poder. Não é o Senhor do poder. Não é o Senhor da omnipotência ou da potência. Fantabih. Depois desse Al-Arshu. Al-Arshu, na língua dos árabes, caros irmãos, Sarirul Maliki ou Sarirul Mulki, é a cama do rei, ou do reino, ou do reinado. Chama-se Al-Arsh. E eu detalhei isso no meu livro em árabe, que sairá brevemente, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, que não há necessidade de pintar páginas cá, nem de alongar com a aula por isso. Esta cama do rei, ou do reino, ou do reinado, ikhtassahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que fosse exclusiva, bil-uluwi wal-irtifaa, fez com que fosse exclusivamente elevada, alta, porque Arsh é a criatura mais elevada. Por isso dizem fawqa jami'il makhluqat. Portanto, é o teto de todas as criaturas. Wa huwa fawqa jannatil firdausi. E é o teto do paraíso al-Firdaus, porque é o paraíso que está mais em cima. Barakallahu fikum. Esta foi a nossa aula nesta sentada al-Mubarak. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, e até a próxima aula com o dito do Sheikh rahimahullah: an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, ila akhiri kalamihi rahimahullah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.